mas eu achei que era melhor eu falar sobre isso numa perspectiva um pouco diferente, né? No sentido assim de não dividir muito as coisas, o que é informação, o que é memória, o que é da área administrativa, o que é da área histórica, porque essas coisas, a meu ver, estão muito imbricadas. Então, eu vou, antes de fazer a minha apresentação, eu vou fazer um rápido preâmbulo, espero, né? Vou tentar ser rápida, porque quando se trata da memória, a gente fica com vontade de se estender mais no assunto. Mas porque esse preâmbulo tem a ver com o que eu vou falar sobre esse tema da gestão de documentos. Então, o meu primeiro contato com a gestão de documentos foi na década de 1990, entre final de 94 e início de 1995. Eu era formada em História, tinha feito mestrado em História do Brasil e fui convidada por uma professora que assumiu a direção do Arquivo Público do Paraná para trabalhar justamente no Arquivo Público do Paraná. Naquela época, no governo Fernando Henrique Cardoso, a gente estava vivendo aquele período de controle fiscal, então não podiam haver concursos, né, no Estado. Então, eu entrei como um cargo de comissão. Eu e mais 5 pessoas, ou 4 pessoas, mais ou menos, era a nossa equipe. Uma equipe reduzida, mais a professora, que era a nossa diretora. Para trabalhar no arquivo. Eu, como vinha da história, minha impressão do que eu ia fazer, a minha expectativa é: que delícia, vou trabalhar com documentos históricos. Eu vou entrar e vou conhecer, organizar, tratar esses documentos, vai ser uma experiência muito interessante para mim. Logo em seguida, começaram as instruções. Não, o que nós vamos ter que fazer? A gestão de documentos é feita nos órgãos públicos da administração estadual? Não, não tem gestão. O arquivo já fez? Começou, mas não conseguiu levar em frente, não tinha equipe e tal. Então, é isso que nós vamos fazer. Ou seja, o carro-chefe dessa equipe, dessa gestão que entrou em 95, era a gestão de documentos. E aí, eu não entendia nada do assunto, não sabia do que se tratava. Não tinha a menor ideia do que era a gestão de documentos. Então, o que nós tivemos que fazer? Nos aperfeiçoar, estudar o tema, ler a literatura, pedir consultoria do Arquivo Nacional, de professores que vieram, né, fizemos cursos, fomos, enfim, preparados para isso. Saliento que, em Curitiba, não havia arquivistas, né? Como até hoje não tem um curso de arquivologia. Mais tarde, acho que foi em 98, que foi criado um curso em Londrina, mas fica no norte do Paraná, né, distante, e raramente um arquivista vai trabalhar em Curitiba. Hoje tem alguns arquivistas, creio eu, mas ainda são muito poucos, né? Bem, cada um foi fazer o que podia. Um foi fazer o curso de especialização em arquivos, o outro foi fazer especialização em conservação. Eu não pude fazer porque eu não podia, por motivos familiares, me ausentar naquele período, porque só tinha em São Paulo, né? Curso de especialização em arquivologia. Então, a minha experiência era quase nula, fui estudar, e aí passamos a fazer todo o trabalho que tem que se fazer, que a gente tinha uma legislação nesse meio tempo. Já tinha acontecido a Lei 8159 de 1991, insistindo, né? Então, a gente decorou aquele conceito de gestão do documento. É um conjunto de procedimentos e operações. Aquilo era como um mantra, né? Você falou em Bíblia, era que nem um mantra para a gente. A gente ia em todos os setores, conversava com os servidores, conversava com os gestores, né? Os responsáveis, secretários e diretores de setores, para implantar a gestão de documentos no Estado do Paraná. Era um trabalho extenuante, eu ficava exausta, eu ficava chateada, porque eu dizia, mas eu não fiz a minha faculdade para isso, por que eu estou trabalhando com isso? O que tem a ver isso com os documentos históricos? E, ao trabalhar durante 8 anos
nesse trabalho, sendo que nos 4 primeiros anos é que eu trabalhei mais com gestão. Depois acabei assumindo a coordenação de arquivo permanente. Foi uma experiência tão interessante, porque quando a gente também quer trabalhar, né, a gente arregaça as mangas e vai à luta, você aprende muito. E ali o que eu aprendi é que aquela documentação que eu estava vendo naquele momento em que eu fazia os diagnósticos, fazia entrevista com os servidores, aprendia o que tinha a ver aqueles documentos com as atividades que eram realizadas, e aqueles registros tinham a ver com aquilo que estava no arquivo permanente do arquivo público, eu passei a ter outra visão como historiadora do que era um documento. Né? Porque eu fazia pesquisa histórica, eu tive 4 anos de curso, claro que eu aprendi como fazer análise de um documento para pesquisa histórica, mas eu não entendia com a dimensão que eu passei a entender depois que eu trabalhei com a gestão de documentos, porque ela me mostrou que aquele documento que tinha uma pátina do tempo, que eu olhava para ele e ficava encantada como uma coisa muito distante, foi também atual em algum momento, ele existiu para cumprir uma finalidade, né? Então, aquilo que eu via, as ações acontecendo, aquilo que eu tinha visto, eu tinha que olhar com outro olhar, porque o contexto é muito importante. E a gente, geralmente, quando vê, como historiador, né, estou falando, quando você vê um documento isolado, sem o entendimento do contexto, de como ele foi criado, para quê, qual a finalidade dele, é muito diferente do que você analisar esse documento com essa visão. Né? Bom, isso é diferente, por exemplo, do que entre os arquivistas. Os arquivistas, como não tem os alunos de arquivologia, aliás, né, que eu percebo, porque eu dou a matéria arquivo permanente, eles já olham meio assim, puxa, vamos ver documento histórico, eles já se encantam com a gestão, e não tanto com o documento histórico, porque aquele documento histórico parece que está perdido, está isolado. Então, essa concepção dividida é que a gente tem que perder, né? Que fazer mais sentido reconhecer que a informação, todas as informações registradas, essas informações orgânicas que nós chamamos, que constituem os documentos de arquivo, que você identifica a proveniência, você identifica o contexto em que eles foram criados, essa informação é também memória. Né? Claro que existem conceitos diversos e diversificados sobre memória e informação. Se for estudar isso, tem um texto do Rafael Capurro que ele apresenta vários conceitos cientificamente desenvolvidos sobre informação. Você fica mais confuso do que esclarecido. Memória também é um tema que nós entendemos sob várias formas. Né? Então, a gente sempre tem que usar esses termos com alguma contextualização sociocultural. Né? No caso aqui, a gente está falando dessa informação que é registrada, que ela é realizada para atender ou uma legislação, atender uma normativa do órgão, né? E que essa memória também pode ser o registro em si. A partir da hora que você registra, você está criando uma memória. Só que a memória vai além disso, né? A memória é uma construção muito mais instável, mais dinâmica do que a informação que está ali registrada. A memória você pode reconstruir várias vezes. Então, é uma questão mais complexa essa da memória. Tá? Mas o que eu queria colocar nesse início é isso, né? Que a informação e a memória, elas são duas faces da mesma moeda. Quando você está fazendo a gestão num órgão, você está possibilitando que no futuro se tenha uma memória daquela realidade. Né? Então, aí eu trabalhei esses anos no Arquivo Público do Paraná, depois eu fui trabalhar no Arquivo Público Municipal, no Arquivo Público não, nem tinha Arquivo Público, a gente criou o Arquivo Público Municipal de Curitiba. Nesse meio tempo, até conheci o Arquivo Público do DF, eu vim algumas vezes aqui, e por fim,
depois de 10 anos trabalhando nessa área, eu vim para Brasília, mas aí para ingressar na carreira acadêmica. Então, eu me distanciei um pouco da gestão de documentos, até que, em 2013, fui indicada para assumir o Arquivo Central, que era, então, o Centro de Documentação, e voltei a ver um pouco esse assunto, mas a ver com um certo distanciamento, porque eu estava num cargo de direção, né? Então, é uma equipe trabalhando para aquilo. Mas, novamente, é aquela situação de que a gestão de documentos é o começo para tudo, que a fala do Rogério já trouxe, né, em vários momentos, a importância dessa organização para a administração estratégica da universidade, né, que atenda tanto aos gestores, como à comunidade, né, e as pessoas que no futuro podem se interessar também por essa documentação. Mas, sobretudo, a gente tem que pensar que essa informação, essa memória, ela é para ser usada aqui também, neste momento, né? E é um dos grandes problemas que nós enfrentamos, porque a cada dia nós temos mais informação. E informação e comunicação é uma área que cresceu muito, né? Como a gente vai ver aqui um pouquinho. Então, essa experiência me leva a fazer uma reflexão, porque eu não vou falar aqui de coisas que eu não conheço o suficiente da cultura aqui do DF, da administração pública do DF, né? Então, eu achei mais interessante trazer para vocês uma reflexão sobre o que a gente entende por gestão de documentos, como isso, em cada momento... Já foi, né? Mas ainda não vou. Sobre a gestão, sobre a história do conhecimento. O desejo de controle, esse grifo é meu, tá? O desejo de controle era, obviamente, um estímulo importante para a coleta de informações, pelos primeiros estados modernos, e especialmente pelos impérios. Mas a curiosidade também teve seu papel. E a informação era coligida não só por ser imediatamente útil, mas na esperança de que um dia pudesse ser, né? Então, isso vem ao encontro do que eu comentava sobre essa experiência que eu senti. Às vezes, a gente demora a perceber a utilidade das coisas. E também porque, no momento que você está identificando quais são as informações importantes que devem permanecer e aquelas que devem ser eliminadas, é também uma tarefa muito difícil, é uma responsabilidade muito grande para quem tem que tomar essas decisões, não é? Bom, é interessante a gente pensar, isso ele está se referindo a século XIX, né, na Constituição, século XIX, a Constituição das Nações, e aí a gente vê que os arquivos foram criados nessa época. Os arquivos nacionais na Europa, na América Latina. Então, o nosso próprio Arquivo Nacional, ele foi criado nessa mentalidade de juntar a história que se achava que era importante guardar, mas quem decidia? Quem selecionava? Quem dizia que essa documentação tinha valor histórico, né? Então, a gente só vai ter essa clareza, a objetividade, sempre entre aspas, né? Porque nós somos seres subjetivos, então a objetividade é sempre limitada, né? Mas, nos anos 90, quando você começa a ter legislação, cria-se comissão permanente de avaliação, e você sabe quem são os atores que estão decidindo, né? Mas, antes disso, a gente não tem muita informação. Novamente, a gente não tem informação, não tem pesquisa. Será que tem informação e não tem pesquisa, né? Na literatura que a gente lê, a gente não sabe muito disso. Como é que esses documentos chegaram nos arquivos públicos? Nos estados, nos municípios, né? Principalmente nos estados, porque também foram criados no século XIX. Como é que chegaram lá? Quem decidiu? Bem, e aí,
uma outra coisa que eu queria voltar é que a gente sempre situa a gestão de documentos nos anos 40, 50, Segunda Guerra Mundial, o boom de documentos. Mas a questão da gestão de documentos é antiga, e se a gente for especular há milênios, da informação e da memória, né? Da informação e da memória, desculpe, dos documentos depois, né? Porque ainda não tinha escrita. Mas a informação, ela sempre foi uma necessidade. Você precisava da informação para realizar alguma coisa. A informação, por si, você tem que dar sentido, significado a ela. Então, você precisa ter conhecimento, né? Então, também o conhecimento é fundamental. Mais informações organizadas para você conseguir realizar. Mas, supostamente, nós tivemos, em vários momentos, pessoas que pensaram sobre esse crescimento da documentação, principalmente nessa fase posterior do século XV, que a escrita se disseminou, a difusão ampla, daí crescendo os documentos, né? No século, eu vou ler aqui, até eu trouxe meu impresso, é melhor, porque aqui é meio ruinzinho para olhar para lá, né? No século XVIII, né, como eu comentei, tem a abertura dos arquivos nacionais, ampliação dos direitos aos cidadãos, mas também pensando que isso foi muito demorado, foi muito longo. Quem eram os cidadãos que tinham direito? Primeiro, eles tinham que saber ler. A maior parte da população mundial não sabia ler nessa época, né? Mas ali já começa essa distinção entre o tratamento da documentação entre administrativo e histórico, né? No século XIX, são criadas comissões no âmbito das administrações federais dos Estados Unidos e Canadá, por exemplo, para analisar o uso e as necessidades de guarda de documentos na administração pública. Século XIX, tá? Finalmente, em 41, a Sociedade Americana de Arquivistas, né, passou a usar as expressões Records Management e Records Managers, e ali começou uma divisão, inclusive profissional, de quem trataria desses documentos, né? Foi traduzido para nós como gestão de documentos e gestores de documentos, né? E isso se disseminou em termos de conhecimento para outros países, que passaram a usar também. Só que, para nós, isso não foi tão apresentado dessa forma distinta, né? Nesse meio tempo vão se criando os cursos de arquivologia, as escolas mais tarde, que pensam a gestão de documentos pelos arquivistas também. Mas essa situação da gente ver como uma divisão a informação e a memória, na prática, às vezes é interessante observar como ela permanece, né? Como ela fica proeminente ainda na maneira de pensar dos profissionais, né? No final da Segunda Guerra Mundial, aí tem essa corrida militar e tecnológica, União Soviética, então, na época, Estados Unidos, que é sempre trazido pela história como um momento fundamental para organizar essa informação, e inclusive porque a informação se tornou estratégica e competitiva, né? Mas também não era só porque já tinha um acúmulo de documentos, é porque também tinha uma legislação que exigia que se guardassem os documentos. Então, por isso, também precisava se fazer isso, né? E, nos anos 50, você tem a Lei Federal dos Documentos, nos Estados Unidos, que defende pela primeira vez, abertamente, publicamente, né, num público mais amplo, a gestão de documentos e ainda fazendo essa divisão. Aqui no Brasil, como eu comentei, nós não temos essa divisão, mas tivemos um arquivo que se constituiu numa época em que não havia gestão de documentos. Então, nós passamos a entender isso como sendo uma preocupação dos anos 60, Schellenberg veio para cá, fazer uma consultoria no Arquivo Nacional para discutir essas questões, né, que o arquivo precisava se organizar, etc. Mas eu encontrei, por exemplo, no Arquivo Público do Paraná,
documentos com referência a 1920, falando em gestão de documentos. Não com esse termo exatamente, gestão de documentos, mas falavam da preocupação nos anos 20, no estado do Paraná. Se tinha no estado do Paraná, certamente tinha nos outros estados também, né? Brasília ainda não, né, porque não tinha o DF, mas era já uma preocupação que precisava se avaliar, porque cada vez tinham mais documentos para tratar e eles não sabiam o que fazer com aquilo. Recebiam muita coisa e não sabiam que destino dar. Bem, outra coisa, isso é só uma chamada cronológica, tá? Histórica que eu estou fazendo, eu vou passar até meio rapidinho para não me deter muito nisso, mas gostaria de chamar a atenção para alguns nomes. O Taylor, né, que não é sobre a história do conhecimento. O desejo de controle, esse grifo é meu, tá? O desejo de controle era, obviamente, um estímulo importante para a coleta de informações, pelos primeiros estados modernos, e especialmente pelos impérios. Mas a curiosidade também teve seu papel, e a informação era coligida não só por ser imediatamente útil, mas na esperança de que um dia pudesse ser, né? Então, isso vem ao encontro do que eu comentava sobre essa experiência que eu senti. Às vezes, a gente demora a perceber a utilidade das coisas. E também porque, no momento que você está identificando quais são as informações importantes que devem permanecer e aquelas que devem ser eliminadas, é também uma tarefa muito difícil. É uma responsabilidade muito grande para quem tem que tomar essas decisões, não é? Bom, é interessante a gente pensar, isso ele está se referindo a século XIX, né, na Constituição, século XIX, a Constituição das Nações, e aí a gente vê que os arquivos foram criados nessa época. Os arquivos nacionais na Europa, na América Latina. Então, o nosso próprio Arquivo Nacional, ele foi criado nessa mentalidade de juntar a história que se achava que era importante guardar. Mas quem decidia? Quem selecionava? Quem dizia que essa documentação tinha valor histórico? Né? Então, a gente só vai ter essa clareza, a objetividade, sempre entre aspas, né? Porque nós somos seres subjetivos, então a objetividade é sempre limitada, né? Mas, nos anos 90, quando você começa a ter legislação, cria-se comissão permanente de avaliação, e você sabe quem são os atores que estão decidindo, né? Mas, antes disso, a gente não tem muita informação. Novamente, a gente não tem informação, não tem pesquisa. Será que tem informação e não tem pesquisa? Né? Na literatura que a gente lê, a gente não sabe muito disso. Como eram? Como é que esses documentos chegaram nos arquivos públicos? Nos estados, nos municípios, né? Principalmente nos estados, porque também foram criados no século XIX. Como é que chegaram lá? Quem decidiu? Bem, e aí, uma outra coisa que eu queria voltar é que a gente sempre situa a gestão de documentos nos anos 40, 50, Segunda Guerra Mundial, o boom de documentos. Mas a questão da gestão de documentos é antiga, e se a gente for especular há milênios, da informação e da memória, né? Da informação e da memória, desculpe, dos documentos depois, né? Porque ainda não tinha escrita. Mas a informação, ela sempre foi uma necessidade. Você precisava da informação para realizar alguma coisa. A informação, por si, você tem que dar sentido, significado a ela. Então, você precisa ter conhecimento, né? Então, também o conhecimento é fundamental. Mais informações organizadas para você conseguir realizar. Mas, supostamente, nós tivemos, em vários momentos, pessoas que pensaram sobre esse crescimento da documentação, principalmente nessa fase posterior do século XV, que a escrita se disseminou,
a difusão ampla, daí crescendo os documentos, né? No século, eu vou ler aqui, até eu trouxe meu impresso, é melhor, porque aqui é meio ruinzinho para olhar para lá, né? No século XVIII, né, como eu comentei, tem a abertura dos arquivos nacionais, ampliação dos direitos aos cidadãos, mas também pensando que isso foi muito demorado, foi muito longo. Quem eram os cidadãos que tinham direito? Primeiro, eles tinham que saber ler. A maior parte da população mundial não sabia ler nessa época, né? Mas ali já começa essa distinção entre o tratamento da documentação entre administrativo e histórico, né? No século XIX, são criadas comissões no âmbito das administrações federais dos Estados Unidos e Canadá, por exemplo, para analisar o uso e as necessidades de guarda de documentos na administração pública. Século XIX, tá? Finalmente, em 41, a Sociedade Americana de Arquivistas, né, passou a usar as expressões Records Management e Records Managers, e ali começou uma divisão, inclusive profissional, de quem trataria desses documentos, né? Foi traduzido para nós como gestão de documentos e gestores de documentos, né? E isso se disseminou em termos de conhecimento para outros países, que passaram a usar também. Só que, para nós, isso não foi tão apresentado dessa forma distinta, né? Nesse meio tempo, vão se criando os cursos de arquivologia, as escolas, mais tarde, que pensam a gestão de documentos pelos arquivistas também. Mas essa situação da gente ver como uma divisão a informação e a memória, na prática, às vezes, é interessante observar como ela permanece, né? Como ela fica proeminente ainda na maneira de pensar dos profissionais, né? No final da Segunda Guerra Mundial, aí tem essa corrida militar e tecnológica, União Soviética, então, na época, Estados Unidos, que é sempre trazido pela história como um momento fundamental para organizar essa informação, e inclusive porque a informação se tornou estratégica e competitiva, né? Mas também não era só porque já tinha um acúmulo de documentos, é porque também tinha uma legislação que exigia que se guardassem os documentos. Então, por isso, também precisava-se fazer isso, né? E, nos anos 50, você tem a Lei Federal dos Documentos, nos Estados Unidos, que defende pela primeira vez, abertamente, publicamente, né, num público mais amplo, a gestão de documentos e ainda fazendo essa divisão. Aqui no Brasil, como eu comentei, nós não temos essa divisão, mas tivemos um arquivo que se constituiu numa época em que não havia gestão de documentos. Então, nós passamos a entender isso como sendo uma preocupação dos anos 60, Schellenberg veio para cá, fazer uma consultoria no Arquivo Nacional para discutir essas questões, né, que o arquivo precisava se organizar, etc. Mas eu encontrei, por exemplo, no Arquivo Público do Paraná, documentos com referência a 1920, falando em gestão de documentos. Não com esse termo, exatamente, gestão de documentos, mas falavam da preocupação nos anos 20, no estado do Paraná. Se tinha no estado do Paraná, certamente tinha nos outros estados também, né? Brasília ainda não, né, porque não tinha o DF, mas era já uma preocupação que precisava se avaliar, porque cada vez tinham mais documentos para tratar e eles não sabiam o que fazer com aquilo. Recebiam muita coisa e não sabiam que destino dar. Bem, outra coisa, isso é só uma chamada cronológica, tá? Histórica que eu estou fazendo, eu vou passar até meio rapidinho para não me deter muito nisso, mas gostaria de chamar a atenção para alguns nomes. O Taylor, né, que não é da área da arquivística, o Taylorismo virou uma ideologia, inclusive, mas foi um pensador e um gestor
que desenvolveu os princípios da administração científica, lá em 1911, e vem ao encontro do que o Rogério falou sobre a gestão, né? Quer dizer, a questão da gestão, ela não pertence aos arquivos. A gestão é da área da administração, já era pensada, né, em termos técnicos e científicos, muito antes. E ele, no mundo, pensem o início do século XX, no mundo que se pretendia organizado, como as engrenagens de um relógio, né, você tinha que dar o sentido a cada coisa e elas tinham que funcionar ordenadamente. Então, para isso, o Taylor achava que tinha que ter planejamento, controle, preparo dos trabalhadores e controle e execução das tarefas, né? Só que essa visão foi muito questionada também, porque se a gente for pensar, não é uma visão orgânica, não é como as coisas acontecem. Há muito mais desordem na ordem, né? Mas isso foi entendido como uma ideia, né, fundamental para resolver o problema da gestão em várias áreas, né, durante muito tempo. Tá? Quer dizer, ele foi questionado do ponto de vista científico, porque aonde que ele provava que isso iria funcionar, né? Mas se a gente pensar no modelo de trabalhador, de organização de trabalho, era essa ideia de setorizar, de que cada um teria suas tarefas muito bem definidas, que isso tudo funcionaria de uma maneira linear e progressiva, né? E isso é uma outra coisa que caiu por terra, né? A gente sabe hoje, mais do que nunca, na maneira como são produzidos os documentos, o que a tecnologia nos proporcionou foi tudo, menos a linearidade e o progresso, né? Nós vivemos num mundo hoje extremamente desigual, com oportunidades diversas, né? Mas que a tecnologia pode servir para tudo, para o melhor e para o pior, né? Bom, Taylor não era, então, um gestor de documentos, mas as ideias dele começaram a ser usadas já naquela época por comissões interessadas em pensar no uso e na avaliação dos documentos. Depois tem o Brooks, que nos anos 40 é considerado um dos que incluiu, né, introduziu a discussão sobre o ciclo vital dos documentos, que todos os documentos seriam mais ou menos como a nossa vida, teriam um início, um meio e um fim. Nós nasceríamos, viveríamos e morreríamos. Só que no caso dos documentos, eles têm a chance da ressurreição com os arquivos, né? Eles podem ser eternos mais do que nós, né? Agora, outros já não consideram que seja ele, tem algumas discussões. Eu estou apresentando aqui só senhores, porque não temos senhoras nesse período apresentando conceitos e termos novos. Hoje a gente já tem alguns, mas na área de gestão sobressaem os senhores, né? Então, depois temos um outro arquivista, o Buck, do historiador e arquivista do NARA, que também desenvolveu esse conceito. E, enfim, tem alguns aí, o Hilary Jenkinson, que o que está sem fotinho é porque eu não achei, viu? Uma fotinho para pôr, não achei a informação. Que também seria ele o criador da teoria das três idades. Outros dizem que é o Perrotin, na França, que criou essa teoria. Isso também tem os embates, as discussões, e falta pesquisas, às vezes, suficientes para nos informar melhor sobre isso. Vejam a importância dos documentos também para essa área, né? Schellenberg, que eu já citei, inclusive teve no Brasil, né? E ele foi um dos precursores também dessa discussão da arquivística moderna e da importância de se definir valores para os documentos. Ao se definir valores para os documentos, indiretamente ele estava definindo valores para a informação. Quais as informações que têm valor, que têm muito valor, ou que têm pouco valor? Isso é uma coisa que nós temos no processo de gestão de documentos a todo momento pensar, né?
E de tempos em tempos, esses valores provavelmente mudam também, de acordo com os sentidos e significados que a gente dá às ações, às vivências, aos conhecimentos que são realizados pelas instituições, pelas pessoas privadas e tal, né? Pelos arquivos privados. O Boutier também é interessante porque ele representou na França uma proposta de início de uma arquivística integrada, né? De a gente não separar esses documentos que são guardados, organizados para finalidades administrativas legais, daqueles documentos que têm valor histórico, informativo, além daquele valor para qual eles foram criados. Eles podem ganhar outro sentido e outro significado, dependendo do olhar sobre eles. E Boutier foi interessante, porque foi um dos primeiros que, nos eventos de arquivologia que tinham aí em vários países, que levantou a questão que os arquivistas deviam prestar atenção nos documentos eletrônicos. Na época, anos 90, então, 80, 90, chamados documentos eletrônicos, né? Embora já estivesse falando dos documentos produzidos em computador, né? Porque eletrônicos tem outros documentos que são eletrônicos, mas não são digitais. Então, essa preocupação era importante porque os arquivistas se demoraram um pouco a pensar que os documentos que vinham sendo produzidos nos computadores seriam documentos também arquivísticos, né? Os bibliotecários, por exemplo, se ligaram mais rapidamente nisso, porque eles tinham que atender muito aos serviços de recuperação da informação. Então, eles pensavam já nos documentos eletrônicos, né, porque são documentos de divulgação, são livros, periódicos, então eles se ligaram mais rapidamente nisso. Mas os arquivistas acharam, a princípio, os arquivistas que eu estou dizendo, não só os arquivistas, mas os profissionais que trabalham com arquivos, né, pensavam que continuaria sendo da mesma forma o seu trabalho, né? Os computadores pessoais ainda estavam começando a ser usados, a administração pública ainda tinha poucos computadores, então era um caminho, era um fluxo de informações pelos computadores, mas ainda não se preocupava em identificar conceitualmente quais daqueles documentos produzidos naqueles computadores para informação e comunicação realmente eram documentos de arquivo. E Frank Upward, que também não tenho a data de nascimento dele, mas foi um desses outros expoentes, né, da Universidade da Austrália, que recuperou também algumas ideias de alguns australianos anteriores, o Ian McLean e o Jay Atherton, que justamente passa a discutir essa maneira de pensar os documentos hierarquicamente, separadamente, em fases. E eu acho que o Cássio deve discutir um pouco isso aí, né, hoje. Então, isso, obviamente, é uma coisa que no Brasil ainda é um modelo conceitual novo, né, e nós estamos sempre importando ideias dos Estados Unidos, da Europa, da Austrália, agora e do Canadá, porque são países que têm se destacado nessa área, mas é sempre complicado, porque a gente sempre está se sentindo resolvendo problemas tão pré-históricos da área, problemas tão relacionados ainda à documentação em papel, né? Há uma falta de tecnologia e sistemas, então, nem sempre a gente consegue visualizar como isso poderia acontecer na nossa realidade. Mas é um momento muito interessante para a gente pensar isso aí, porque estão mudando, né? Estão mudando muito as concepções, os nossos princípios e conceitos ainda são válidos da área da arquivologia, mas eles têm que ser repensados se a gente quiser acompanhar essa evolução tecnológica que está atingindo
em cheio essa área de informação e de comunicação. E aí, bem rapidinho também, comentando, também aproveitando a fala do Rogério, que falou gestão documental, né? Não, é gestão de documentos, exatamente. Essa é uma das questões também que mostra que em vários países esses conceitos não são entendidos da mesma forma, né? Então, Herédia Herrera até faz um comentário sobre isso. Ela diz, tem gestão de documentos, tem gestão documental, gestão de arquivos, gestão de documentos administrativos, gestão e organização de documentos, gestão e tratamento documental, e nem sempre esses termos e esses procedimentos e esses métodos dizem respeito à mesma coisa, né? Aqui eu aproveitei também mais uma citação do Figueiras, é um arquivista espanhol, mas que ele está se referindo justamente ao Brasil, né? Falando desses problemas que se encontram ainda aqui, relacionado à implantação da gestão de uma maneira mais ampla, né? Porque a nossa legislação é dos anos 90, mas ainda muitos municípios, em alguns estados, a gente sabe que não funciona muito bem a gestão de documentos, então, é uma questão que tem que ver, né? Mas que ele fala dessa questão mesmo da integridade da função arquivística. A função arquivística, aí, ele está se referindo à gestão de documentos mesmo, né? Então, para além dessas divisões do histórico administrativo, e também considerando todas essas novidades que nós temos enfrentado, da dinâmica da própria administração, das tecnologias que mudam essas dinâmicas e dos suportes que vão sendo criados, né? Também a gente tem a legislação, que vocês sabem, né? Só comento aqui também rapidinho, nós já temos vários dispositivos para que isso aconteça, mas nós estamos enfrentando isso. A gente ainda tem uma visão compartimentada e temporal da informação, né? Essa visão do ciclo vital, e a gente tem que ter uma visão mais global de uma sociedade que hoje é atópica, né? É atópica e atemporal, em termos de informação. Você pode ter informação onde você quiser e quando quiser. Então, não depende mais de você ir ao arquivo público para obter informações. As instituições têm que rever também o seu papel, né? Fica para discussão aí no debate. Aqui que eu fiz, ai meu Deus, aqui que eu fiz, parecido com o do Rogério, parece que a gente até combinou, né? Mas não foi. Mas usamos os mesmos meios para tentar mostrar essa relação. Esse desenhinho não está muito bem feito, ele é quase automático, mas não é plenamente automático. Então, mas o que eu queria era isso, que ficassem esses círculos interrelacionados, né, mostrando que são dimensões, mas que todas essas dimensões, elas estão interligadas, imbricadas, elas dependem uma da outra. Então, na dimensão teórica e científica, o que eu queria chamar a atenção é para 3 aspectos: que as ideias não nascem descoladas das práticas, e que as preocupações com a preocupação e o destino dos documentos é muito mais antiga, como eu procurei mostrar aqui rapidamente para vocês, através desses autores e dessas ideias, do que nós geralmente nomeamos, e antes mesmo que a gente tivesse termos para nomeá-las. Que as pessoas que desenvolveram esses pensamentos sobre a gestão de documentos, elas estavam envolvidas tanto com o conhecimento científico, como com as técnicas e as tecnologias disponíveis no seu tempo. E também elas detinham cargos públicos, eram gestores também. Mais uma vez, isso serve para mostrar como a gente não vive num mundo em que as coisas estão separadas. Essas pessoas estavam atuando, elas estavam enfrentando os problemas e os desafios da gestão e, ao mesmo tempo, estavam buscando soluções, né? E que os resultados, em termos teóricos, técnicos e metodológicos, para uma efetiva gestão de documentos, ainda que buscando alguns princípios universais, ela deve ser considerada sempre no contexto sociocultural de cada país.
né? Por mais que a gente se aproveite de bons exemplos e boas práticas, a gente tem que pensar como ela pode funcionar no nosso município, no nosso distrito federal, nos estados, enfim, no nosso país. Não, acho que eu pus aqui. Outra coisa que nós tivemos importante nesses anos 90 foi a criação da norma ISO, ela ainda da ISO 15489, que trata das diretrizes sobre a gestão de documentos. Essa norma ainda tem que ser mais discutida, mais trabalhada aqui no Brasil. É uma norma que ajuda muito, né? Já traz conhecimentos consolidados, e junto com essas normas australianas e a ISO 30300, é uma norma que tem que estar mais presente na implantação da gestão de documentos, né? A dimensão técnica e tecnológica, né? De novo, é lembrar que embaixo. Eu estou chamando técnica e tecnológica, né? Justamente porque a técnica ela não se resume ao objeto material, né? Ao instrumento que nos serve. Para você ter esse instrumento, você tem que saber mexer com esse instrumento, você também tem que saber, você tem aprendizados e procedimentos que envolvem esse processo do saber fazer em qualquer área, né? Então, essa técnica ela também não está descolada do saber fazer. E a questão das tecnologias, né, que são os estudos dessas técnicas, o estudo de todas essas influências que a gente vem recebendo relacionadas aos objetos, né, e que a gente tem que se perguntar, para que serve essa tecnologia? É para atender ao mercado? Ela produz novas formas de conhecimento? Ela democratiza a informação, né? Enfim, tem algumas questões aí que a gente ainda precisa e muito pensar sobre isso. A dimensão... Desculpe aqui, a dimensão política, né? Que é uma dimensão também fundamental. Eu acho que o meu papel aqui está ao contrário, eu vou seguir por ali. Essa dimensão ela é muito importante, tanto quanto a técnica, tanto quanto do conhecimento técnico-científico que nós temos, né? Porque ela é a base que faz acontecer a gestão de documentos. Então, quem trabalha com a gestão de documentos tem que buscar esse encontro com gestores, são vários atores, os gestores, os técnicos que trabalham, né? Os usuários dessas informações. Então, a gente tem que trabalhar numa articulação coletiva, né? A dimensão legal, que é resultado também dessa junção técnico-científica e jurídica, e a dimensão política, que entendo que seja da persuasão, né? Nós temos que persuadir nossos gestores, persuadir os usuários dessa informação da importância, né? Para obter determinada demanda. Quer dizer, a lei ela acontece quando essas dimensões políticas e técnico-científicas já foram trabalhadas, né? A dimensão econômica, né, no sentido que informação e conhecimento hoje é riqueza. Essa é outra tecla importante para a gente tocar, né? Michel Serres fala até que o saber é a nossa infraestrutura hoje, né? Numa sociedade pós-industrial, por que nós falamos que vivemos uma sociedade da informação, do conhecimento? Porque hoje, né, a informação, o conhecimento são imperativos na produção de riqueza, né? E a dimensão cultural, que eu acho também fundamental, porque a gente tem que observar que tem uma cultura formal ou informal em cada país, estado, município, né? E muitos procedimentos informais existem para trocas de informações, trocas pessoais, que podem contribuir para melhor compreender esse ambiente organizacional. Então, a gente também não se trata só de impor uma cultura da gestão de documentos, mas discutir essa cultura da gestão de documentos com quem vive a cultura organizacional, né? Bom, devido ao tempo, eu
não sei se acavalei um pouco, mas, enfim, a questão das dimensões é de fazer essa relação entre elas. Eu estou atrasadinha, eu só queria passar rapidinho as ações necessárias para o êxito da gestão de documentos, que eu acho que podia só colocar aqui para vocês lerem rapidinho. Dá para vocês lerem? Né? Como questões que acho que são importantes. Posso passar? Deu para ver? A política, né? A política arquivística, o sistema de arquivos, aqui a Marli já estava falando que existe o sistema de arquivo no DF, mas há uma série de outros itens importantes para a gente observar. E os desafios na implementação, esses eu vou ler, tá? O aumento da produção documental em meio analógico e digital sem padronização prévia, que a define enquanto documentos arquivísticos, né? Essa também cultura de nós tratarmos documentos só depois que ele já foi produzido, nos traz muitos problemas, porque o arquivista ele é convidado a participar não só da produção, quando ele já está produzido, mas na elaboração desses documentos e definir quais informações realmente devem ser registradas, né? As disjunções das dimensões aqui apresentadas, essas dimensões que eu apresentei, elas não andam juntas, elas não caminham juntas, né? Elas muitas vezes estão dissociadas. O desconhecimento por parte dos tomadores de decisão da legislação e das soluções técnico-científicas que existem, e nós temos muitos estudos e conhecimentos consolidados. Desconhecimento por parte dos servidores da função dos arquivos nos órgãos, ausência de políticas arquivísticas e sistemas de arquivos, crescentes, mas insuficientes cursos de arquivologia no país e crescentes, mas ainda insuficientes número de arquivistas especializados em todo o país. Obviamente, a gestão de documentos não é feita somente por arquivistas. Os arquivistas são parte dessa engrenagem, são parte desse jogo, mas cada vez os arquivistas têm que se pôr mais como gestores e pensadores dessas soluções, né? Então, nós precisamos investir mais na formação de pessoas voltadas para isso. Agora, evidente que não há gestão de documentos sem gestores, sem servidores do quadro que trabalhem com isso, né? Então, a meu ver, é preciso ter ciência dessas dimensões apontadas, que estão interrelacionadas, e a gente ter a habilidade de reconhecê-las e integrá-las para superar os desafios inerentes a uma atividade complexa como a gestão documental. Essa figurinha agora que eu ponho é uma figurinha que me parece que ainda diz respeito mesmo